Olá, muito boa tarde. Amanhã assinala-se o Dia da Liberdade Religiosa e do Diálogo Interreligioso. Uma decisão da Assembleia da República em 2019 que faz memória do dia em que, em 2001, havia sido publicada a Lei de Liberdade Religiosa. Está connosco o Padre Peter Stilwell, que é o diretor do Departamento das Relações Ecuménicas e do Diálogo Interreligioso no Patriarcado de Lisboa. Muito boa tarde, Padre Peter. Obrigado por estar aqui entre nós uma vez mais. É amanhã, este Dia da Liberdade Religiosa. Sei que, por ser sábado, fim de semana, comemorações terão lugar especialmente no próximo dia 25 de junho, não é? É verdade. No dia 25 de junho, o Grupo de Trabalho para o Diálogo Interreligioso, que está na dependência da AIMA, como é hoje chamado, decidiu promover um momento em que faz homenagem aos grandes autores, aos responsáveis pela lei, o Dr. Vera Jardim, o Conselheiro Sousa Brito, e faz também uma mesa redonda sobre as mulheres nas religiões. Isto vai ser, portanto, na terça-feira, nas dependências da Assembleia da República, auditório, agora já não faz-me o nome, assim. De realçar, e nós na Agência Eclésia certamente estaremos a acompanhar também essa iniciativa que, como referiu, na próxima terça-feira, a esta distância desta lei, da criação desta Lei de Liberdade Religiosa, e olhando para este período, para este percurso feito, de alguma forma ela tem contribuído de forma muito significativa para uma maior solidez da nossa democracia, da nossa sociedade, da relação entre aqueles que têm identidades diferentes. O que é que se tem construído no nosso país neste período? Bom, houve uma certa resistência a esta lei. Podemos ver que foram precisos pelo menos 2 décadas desde a Constituição da República, que previu a ideia da liberdade religiosa, o direito da liberdade religiosa, e depois a sua regulamentação através desta lei, que surgiu só no ano 2001. Surgiu, curiosamente, meses antes dos 2 aviões que foram lançados sobre os Twin Towers em Nova Iorque, portanto, antes de surgir esta ideia de um conflito religioso ou motivado por religiões com um impacto global, mas surgiu num contexto de grande fraternidade entre as comunidades religiosas aqui concretamente em Lisboa, e se calhar Lisboa dentro do país, sobretudo nessa altura, era a zona do país onde mais se sentia a presença de uma diversidade religiosa. Mas já desde os anos 90 que se vinha construindo esta rede de amizade entre os dirigentes das várias confissões religiosas. Culminou no ano 2000 com um encontro promovido pela Comunidade de Santo Egídio, a Fundação Mário Soares e o Patriarcado de Lisboa, que se chamou Oceanos de Paz, e que foi um momento de grande festa aqui na cidade de Lisboa, e onde se tomou consciência da importância deste encontro entre religiões. E hoje nota que há, mesmo neste diálogo entre os diversos grupos, e aí existe este grupo de trabalho, há uma maior proximidade, há um maior também envolvimento, partilha, na medida em que se vão encontrando, em que vão também, por vezes, organizando iniciativas conjuntas. Sim, nós reunimos uma vez por mês e temos procurado, desde a pandemia, encontrar-nos em lugares pertencentes às diversas religiões. Portanto, por exemplo, na sede da comunidade Ismaili, a última foi no templo hindu, já estivemos
na Mesquita Central, já tivemos também no Patriarcado de Lisboa, em São Vicente de Fora. Portanto, vamos rodando, mas trata-se de um organismo, ou podemos dizer um grupo, que é promovido pelo Estado. Portanto, nesse sentido, tem a sua originalidade. É o Estado que toma a iniciativa de juntar representantes das várias confissões religiosas para com elas dialogar sobre questões que não são matéria doutrinal. Portanto, o objetivo do grupo é manter as relações entre as comunidades e ver como é que as comunidades podem colaborar com o Estado, ou o Estado colaborar com as comunidades, para promover o bem comum da sociedade. Isto tem sido particularmente sensível nesta época de maior migração, porque o Estado, como sabemos, está a braços como a integração desta gente que aparece de culturas diferentes, até de tradições religiosas diferentes, como integrá-las na sociedade portuguesa. E as religiões são o lugar natural e espontâneo e bom pelo qual as comunidades, um migrante, por exemplo, chegado aqui a Portugal, pode sentir-se um pouco em casa enquanto vai fazer a sua adaptação. Referi há pouco que funcionam também na dependência da AIMA, não é? Desta agência para as migrações. É importante também este vosso trabalho e o papel das religiões no que toca a chegar junto destas pessoas que vêm até nós, no sentido de as integrar melhor na nossa sociedade, sabendo que em muitos locais do nosso país essa dimensão solidária e social muitas vezes é exercida pela Igreja Católica. É importante também que estas pessoas que chegam e que pertencem a outras culturas, a outras religiões, possam estar informadas, possam saber que podem chegar também junto de uma religião diferente, no sentido de serem ajudadas? Pois isso seria importante e é um dos desafios, é nós sensibilizarmos a rede que a Igreja Católica tem. Falo agora pela minha própria responsabilidade, não tanto do grupo de trabalho, porque a Igreja Católica, como todos nós sabemos, tem uma rede única no país. Nós cobrimos todos os centímetros quadrados do país com uma estrutura paroquial e, para além disso, depois temos uma estrutura de movimentos, de organismos, que muitos deles, como a Caritas, prestam serviço a setores que são precisamente esses que são de maior risco para a sociedade. Portanto, como ajudar as comunidades cristãs a perceber que têm uma responsabilidade de ajudar estes nossos irmãos, que vêm de espaços diferentes, de tradições diferentes, a encontrarem o seu pé na sociedade portuguesa. Isso é um desafio. Até porque se nota muito fechamento, às vezes falando com párocos que estão nessas localidades ou com as cáritas locais, é difícil às vezes estabelecer esta comunicação. Não falo da comunicação pela língua, mas comunicação, esta confiança, este desbloqueio às vezes da barreira da diferença, ou da religião, ou da cultura, e aí talvez pudesse haver margem para se trabalhar. Não? É verdade. Há um certo receio de concorrência, sobretudo quando falamos de outras comunidades cristãs. Portanto, imaginemos as comunidades evangélicas que aparecem e têm grande eficácia na sua penetração, sobretudo nas zonas das periferias das grandes cidades, zonas onde a Igreja Católica vai perdendo influência. Só que essa perda de influência da Igreja Católica, se eu posso fazer essa análise, não tem a ver com a concorrência das outras, tem a ver com nós termos na Igreja Católica uma estrutura que foi essencialmente pensada para o mundo rural e estas zonas urbanas, sobretudo das zonas periféricas, que são tipo dormitórios da cidade e com pouca estrutura comunitária, a Igreja Católica, com as suas paróquias, não consegue transmitir a pessoas que já estão
distantes da sua terra, onde tinham as suas raízes de fé, chegaram a Lisboa e já vão, se calhar, na segunda geração, a sua terra já não lhes diz muito, ou a terra dos seus pais ou dos seus avós já não lhes diz muito, a ligação de fé, portanto, também já não é muito forte, e as comunidades evangélicas têm este dom, este jeito de criar sentido de pertença. Tem uma liturgia muito dinâmica, tem a música, tem a palavra, tem o encontro das pessoas, o entusiasmo. Mas são também muito diversas, muito diversificadas, muitas denominações, de alguma forma escapa um bocadinho ao acompanhamento deste grupo de trabalho? Existe uma aliança evangélica portuguesa e grande parte destes grupos de que eu estava a falar pertencem aí. Mas existem outras correntes evangélicas que não se integram aí, tal como a IURD, por exemplo, ou a Igreja Maná. Essas, no entanto, encontram na rede das pessoas que atraem são os imigrantes vindos do Brasil. Eu vejo que muitos deles estão ligados a essas comunidades. Que encontram aí também uma forma identitária e de acolhimento, de alguma forma. Padre Peter Stilwell, a esta distância também, olhando para o nosso país, a nossa democracia, a saúde da nossa democracia, até porque há bem pouco tempo estamos a assinalar estes 50 anos do nosso regime democrático, o 25 de Abril, este entendimento e cooperação entre as diversas sensibilidades religiosas é também essencial para dar saúde, digamos, a qualquer regime democrático, também ao nosso, claro. Pois, a noção do bem comum, portanto, percebermos que todos trabalhamos para que esta sociedade se funde sobre princípios que respeitam a dignidade humana, tudo isso é comum às várias confissões religiosas. Sentimos isso em conjunto. Quando foi da questão da pandemia, colaborámos, uns com mais capacidade, outros com menos, mas colaborámos com o Estado na questão, por exemplo, das vacinas. Recordo que várias das confissões religiosas colocaram os seus espaços de culto ou de convívio ao serviço da vacinação das populações. Portanto, há uma colaboração importante para garantir que o tecido social seja um tecido saudável. As pessoas se encontrem, percebam que são vizinhos e que colaboram na promoção daquilo que é o bem para todos. Não é? Portanto, claro. Falamos então deste Dia da Liberdade Religiosa, que se assinala amanhã, mas é na terça-feira que acontecem algumas iniciativas e que a Agência Eclésia também irá acompanhar. Este é, na semana, um dia em que habitualmente olhamos também a liturgia do próximo domingo. Será o 12º domingo do Tempo Comum. Padre Peter Stilwell, propunha-lhe agora que escutássemos aqui este Evangelho de Marcos previsto para este domingo. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: "Passemos à outra margem do lago." Eles deixaram a multidão e levaram Jesus consigo na barca em que estava sentado. Iam com ele outras embarcações. Levantou-se então uma grande tormenta e as ondas eram tão altas que enchiam a barca de água. Jesus, à popa, dormia com a cabeça numa almofada. Eles acordaram-no e disseram: "Mestre, não te importas que pereçamos?" Jesus levantou-se, falou ao vento imperiosamente e disse ao mar: "Cala-te e está quieto." O vento cessou e fez-se grande bonança. Depois disse aos discípulos: "Por que estáis tão assustados? Ainda não tendes fé?" Eles ficaram cheios de temor e diziam uns para os outros: "Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem?" Esta parte do Evangelho de Marcos, esta tempestade no mar, também a recordar o susto que
também nós sentimos, não é, perante tantas adversidades da vida, e a vida é sempre fértil em adversidades e em momentos inesperados, mas também aí ter a noção desta presença de Deus que habita também o nosso cotidiano e que é importante para também sentirmos nele alguém que nos apazigua e nos permite esta tranquilidade na vida. É verdade, aquela pergunta de Jesus, tão incisiva, não tendes fé, não é? Portanto, claro que a fé aí não quer dizer o credo de Niceia, que ainda não tinha sido inventado, mas quer dizer esta atitude de confiança, confiar que o mundo está nas mãos de Deus e que nós estamos nas mãos de Deus e que aconteça o que acontecer, Ele será sempre aquele que nos ama e que nos quer bem. Portanto, esta confiança que leva Jesus, depois mais tarde, apesar do seu sofrimento e as suas dúvidas, no Jardim das Oliveiras, avançar para a sua paixão, sem ver claramente, exatamente, ou vendo claramente e percebendo o sofrimento que isso irá implicar. É bem provável que um episódio como esses tenha sido lembrado e recontado dentro da comunidade em momentos em que a comunidade sentiu aflição, porque havia outras tempestades que não a tempestade física, não é? Nós podíamos hoje falar desta questão das guerras, o problema da instabilidade em termos internacionais, esta crise em que sentimos ameaçada a democracia. Portanto, será que vai tudo por água abaixo? Será que estamos condenados a viver neste ciclo de desarticulação daquilo que é a estabilidade? A pergunta de Jesus dirige-se também a nós, não tendes fé? Quer dizer, há outros níveis da nossa relação com o mundo em que nós percebemos que há um sentido dentro disto, porque quando nós vemos pela televisão a guerra na Ucrânia ou a guerra na faixa de Gaza e sentimos aflitos com o sofrimento daquelas crianças, vemos também, mas se calhar não notamos, que há gente que está ali com risco de vida para cuidar daquelas crianças. Há mães que aguentam aquela dificuldade para suportar as suas crianças. Há gente da área da saúde, médicos e enfermeiros que correm risco para poderem ajudar. E isso não se vê assim tão claramente, mas aí estão sinais de uma outra dimensão de humanidade que é certamente inspirada por Deus. Esta confiança que também depositamos em Deus não é apenas para ficarmos de braços cruzados à espera que Ele resolva os problemas, mas para sermos nós também ativos na construção de um mundo diferente e saber que temos aí, com a ajuda de Deus, capacidades para que as coisas possam ser diferentes. Se calhar foi essa a razão, porque Jesus, um bocadinho aborrecido por terem acordado no meio da tempestade, como que diz, vocês já podiam ter resolvido isso, vocês são marinheiros ou são pescadores, já conhecem este lago tão bem, porque é que me vieram acordar? Porque eu estava cansado depois de um dia a multiplicar os pães e os peixes para a multidão, não é? Portanto, esta questão se calhar tem esse sentido também. Não estejam sempre a pedir um milagre, porque isto resolve-se também com a vossa capacidade. Falávamos da liberdade religiosa, às vezes estes medos que nos assaltam é também o medo do que é diferente, do que chega, do que parece que vem alterar o nosso modo de vida. Também por aí há caminho e há aprendizagem a fazer nesta leitura, nesta passagem, no sentido de perceber que as tempestades tantas vezes somos nós que as fabricamos, é preciso mais ir em busca do diferente, acolhê-lo, saber dialogar e construir, se calhar, com os outros realidades novas. Tenho estado a ler um bocadito à volta dessa palavra dialogar, porque fala-se do diálogo interreligioso e às vezes as pessoas pensam diálogo em termos
há um monólogo em que só sou eu a falar, e o diálogo seria duas pessoas, porque o di sugere-nos que é dois, mas o grego não diz isso. O grego é o dia, e o dia quer dizer através da palavra. Significa procurar a solução para as coisas, procurar verdade, através da palavra. Dialogando com os outros, falando com os outros, nós procuramos compreender melhor a realidade. É falar que a gente se entende. É falando que a gente se entende. E não nos entendemos chegando necessariamente às mesmas conclusões e aceitando necessariamente o mundo de evidência do outro. Mas percebemos que a realidade é mais complexa do que essa teia de palavras com que nós nos protegemos do real, não é? Portanto, muitas vezes a nossa fé fica ao nível dessas imagens que nós criamos para nos esconder a crueza da realidade que fica para lá dela. Falando com outros que olharam para a realidade de outra maneira, nós percebemos que há um além. E esta é a importância do diálogo, é a importância do diálogo interreligioso também. Não falamos de monólogos, falamos de diálogos em que eu também estou na disposição de acolher a posição do outro. Padre Peter Stilwell, não temos tempo para ir mais além na nossa análise litúrgica, até porque este Evangelho de Marcos dava-nos aqui um elemento de reflexão particularmente interessante para este tema da liberdade religiosa e os receios que nos assaltam hoje. Agradeço muito a sua presença aqui no programa Eclésia. Muito obrigado. Resta então agradecer também a sua atenção e lembrar que amanhã e no domingo pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia na Antena 1, pouco depois das 6 da manhã. Tenha uma muito boa tarde, tenha também um bom fim de semana.